bendito Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por palavras em forma de louvor tão abençoadoras às nossas vidas. Continue com as mãos estendidas sobre esse lugar, sobre as vidas que entoaram louvores ao teu nome. Senhor, e que aquilo que o Senhor tem a fazer, continue a fazer em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ler um texto da Bíblia, primeiro deles, né? A gente vai ler Lucas, capítulo de número 11. Tá? Então, eu queria lhe convidar para a gente ler numa só voz aqui, esse versículo primeiro aqui. Me ajude aí. Vamos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Certo dia, tendo... Amém. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, Senhor, e dessa feita a tua palavra. Que ela encontre esse lugar no nosso coração, que só o Senhor pode fazer alguma coisa. Que ao sairmos pelas portas desse templo, nós saiamos, Senhor, tocados pela tua palavra, com os louvores que nós cantamos, com tudo que é feito nesse lugar de culto. Mas a decisão é nossa de quando vamos embora. Podemos sair daqui do mesmo jeito ou até pior, como diz a tua palavra, na leitura da ceia. Senhor, mas também podemos sair daqui com vontades espirituais, desejo de melhor te servir, desejo de ser o melhor esposo, esposa, filhos, Senhor, ser o melhor crente, ser o melhor funcionário amanhã, segunda-feira, dentro da empresa, ser o melhor vizinho. Tudo isso a gente pode sair daqui querendo, em nome de Jesus. Vai depender da nossa decisão, Deus, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Para começo aqui, a gente está diante de um texto aonde a gente está lendo aí dizendo que o Senhor Jesus estava orando. Está orando. Então, quando a gente parte para essa leitura, a gente começa a ver o seguinte, né? Que já fica aqui uma grande lição para mim e para você, tá? Que se a gente nunca lesse que Jesus nunca orou, não estava errado. A gente ia se conformar do mesmo jeito, tá? Porque se a gente for falar de Jesus homem, tá? E a mistura de Jesus homem com Jesus Deus, a gente podia dizer, ele não precisava de orar. Precisava da gente olhar e ver alguns textos da Bíblia mostrando Jesus orar. Até para escolher discípulos, né? Ele podia chegar e dizer assim, né? Ele não ia fazer, minha mãe mandou escolher esse daqui, né? Ele sabia que podia não dar certo, mas ele, em algumas atitudes que ele teve como Deus, né? E ele podia muito bem chegar e ele tinha excluído Judas do meio. Tá? Mas como ele próprio fala, e as escrituras falam que ele veio para cumprir as escrituras, como tinha lá um salmo que falava de alguém que levantou o calcanhar, o meu amigo, né? E diz os historiadores que está ali o teor profético virado para Judas, ou para quem que fosse, né? O que fosse tomar essa atitude aí. E aconteceu lá era o Judas, né? Mas ele estava lá com ele lá no meio. Aí ele estava com ele no meio, e nesse meio aí, o Judas trabalhou lá há tanto tempo. Uma das coisas que não aconteceu com o Judas, que aconteceu com os demais, foi que a palavra não encontrou lugar no Judas. Se encontrasse, tinha terminado diferente a história do Judas também. Tá? Então isso mostra o seguinte, irmão, que a palavra de Deus não fizer dentro do teu coração, não tem pastor, não tem pai que faça. Tá? Por isso que a gente evangeliza, por isso que a gente convida, por isso que a gente exorta a igreja a trazer pessoas não crentes, e a gente também é exortado para que o nosso coração esteja aberto para a chegada da palavra de Deus. Vai se perder muita gente de igreja, tá? Para a perdição eterna, mesmo estando dentro de uma igreja. E por quê? Porque não é porque você um dia, pastor, é que um dia ele não abriu a boca, estava cantando um cântico tão abençoado, mas ele não abriu a boca.
Não é, irmão? Vai se perder, que não foi gerado no seio da igreja pela palavra de Deus. Tá? Por isso que vai se perder muita gente, mesmo dentro de igreja. Mas a gente, como pastor, sempre acredita. A gente busca, a gente pede a Deus uma palavra, a gente ora. Agora a gente não pode mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a bendita palavra de Deus. Tá? Então, lembre disso, que o teu coração tem que estar sempre aberto. Pode ser uma criança, pode ser quem for que esteja ministrando. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquilo que disse lá os discípulos ao caminho de Emaús. Dizendo o seguinte: escuta, ardia no teu coração? Quando ele falava, ardia, rapaz. Para mim era uma outra coisa, mas era a presença dele. Então a presença dele é quem muda as nossas histórias de vida. Tá certo? Então todo culto que você tiver, primeiro que a gente tem o costume, faz parte da nossa liturgia, o Brasil para Cristo, e da maior parte das igrejas. Tá? Que a gente, por mais que a gente cante louvores, a gente sempre tem que ter palavra no culto. Que um louvor é muito abençoador, irmão. Mas o que transforma a nossa vida é o louvor, até mesmo a palavra incluída dentro dele. Tá? E é disso que a gente precisa. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente trata de um texto desse daqui, a gente podia nunca ouvir falar de Jesus como aquele ser que orou, que ele orava. Tá? E de incentivar a gente a orar. Mas quando a gente lê lá no livro de Atos, o Lucas, ele diz assim, ele diz, tudo que Jesus não só começou a falar, mas também, não só a fazer, mas também a ensinar. Então, quando a gente lida com a Bíblia não aceita que a gente seja incentivador de um povo ou de alguém, mesmo dentro de casa. É como se o pai que fuma dissesse assim ao filho: meu filho, não fume, isso destrói o pulmão. O que é que o filho vai falar para o pai? O senhor fuma. Uma pessoa que tem a boca suja e dá palavrão, e quando pega alguém lá para ensinar e diz assim: rapaz, você, o que é isso? Respeite. A pessoa vai dizer o quê? É verdade. Sabe, então a vida é assim, tá? Deus, ele lida com aquelas coisas assim, que não é, vocês mandem fazer, vão mandando fazer. Então a ideia bíblica é essa, é que Jesus nunca mandou fazer nada sem ele primeiro fazer. Então quando a gente lida com isso daqui, a gente está dizendo, certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. A Bíblia está dizendo, ele estava orando. Ele estava orando. Só que o que chama a atenção é que todos, a liderança, irmão, principalmente os fariseus, ele pegava os grupos de pessoas para ensinar acerca das coisas de Deus, como toda a liderança, que ele diz aqui, como João ensinou a orar. Então o que é que eles fazem? Ele faz assim, olha, ensina para nós, porque eles viram, e ele sabia que a liderança tinha o direito de juntar os seus grupos e dizer, olha, nós vamos aqui, dentro dos bate-papos que toda a liderança tinha essa. Agora se tornava aquela coisa assim, uma ministração que o camarada podia nem fazer, mas ele tinha que passar aquilo como um líder. E o líder, Jesus, irmão, ele, volto a falar, ele nunca ensinou o que ele não fazia. Quando nós somos levados a adorar a Deus, a viver uma vida diante de Deus, o exemplo de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, é o que disse Lucas lá em Atos. Mas o que é que chamou a atenção? É isso daqui, é a forma que se ensinava a orar. Pega-se assim, as regras é assim, você faz assim, assim, assim. E quando eles olham para Jesus, eles não vê Jesus orando como aquela liderança que, quem sabe, eles fizeram até parte de um momento desse. Porque tem discípulo desse aqui que era discípulo de João. Era discípulo de João. E ele está dizendo, ensina-nos. Por quê? Porque a ideia da oração, irmão, isso se fazia até mesmo em praça pública.
praça pública. O pessoal reunia lá e começava a fazer os seus momentos de oração, que era para o povo ver que eles oravam. Eles oravam, tá? E quando a gente vai para Jesus, a gente olha o seguinte, que ele tinha todo o direito de fazer isso, e eles começaram a observar que a fala de Jesus não era uma fala de quem está jogando uma conversa fora. Era a fala de um homem que falava com entusiasmo. Era a fala de alguém que está orando, não é, sabe, como Deus está lá distante. Oração é uma fala, quando a gente está com Deus, que não, Ele está lá no céu, pastor, num trono, Ele está lá sentado num lugar, e a gente está se matando aqui. Não. Quando eles veem Jesus orar, quem sabe eles até procuraram, disse, ele está orando, ele está falando com Deus. E onde que está Deus? Porque ele está entusiasmado, orando. E isso eles não viam. E eles olham e dizem, ensina-nos a orar. A gente não sabe orar. Se o Senhor nos ensinar, nós vamos orar desse jeito, entusiasmado. Você sabe da história aí, né? Aí vem a ideia, né? O que Jesus ensina. E Jesus tinha que quebrar dentro deles o princípio de que Deus era um Deus exclusivista. Então, quando Jesus ensina dizendo assim, então vou ensinar, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, que é a reza do Pai Nosso, né? É a oração do Pai Nosso, é reza, é oração para nós os crentes. Eu, quando faço fúnebre de pessoas que têm a família, que não é crente, né? A gente termina com a oração do Pai Nosso, porque tem a família lá, e a família é católica, é gente que não frequenta a igreja evangélica, eu não posso desprezar isso. Eles estão lá, já me deram o privilégio de fazer um culto, e eles não levaram lá o padre, que estavam certos se eles quisessem levar. Mas por respeito ao defunto que frequentava a igreja, sábado passado aconteceu isso, perdemos a irmãzinha mais idosa da igreja, 93 anos, tá? Partiu para a eternidade sábado passado, e isso daí acontece. Então no final, a gente fala o quê? Gente, vamos orar aqui o Pai Nosso, ou você que reza o Pai Nosso com a gente aí, e a gente ora lá, irmão, Pai Nosso que estás no céu, e o pessoal se sente feliz, mas é uma palavra bíblica. Então, quando Jesus ensina, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, ele está quebrando aquela ideia dentro deles, dizendo o seguinte, falando, olha, Deus é Pai, Ele está no céu. Agora, se vocês estão encantados, como que eu estou falando aqui, que parece que Ele está tão perto, aí Ele continua dizendo, você sabe, olha, venha a nós o teu reino, que aqui na terra não seja a gente, mas seja feita a tua vontade, e por aí vai. Mas o que chama mais atenção, e eu quero falar dentro desse termo aqui, não quero falar da oração em si, é o pedido deles. Ensina-nos a orar, que eles veem isso, tá? Eles verem Jesus orando com entusiasmo, como se Deus estivesse do lado ali. E a gente, às vezes, nossa oração, ela pode ser só um momento de joelhos ou de pé, seja de que forma for. Por quê? Porque parece que a gente está orando a um Deus tão distante que a gente tem que mirar assim na mente. Será que ele vai me ouvir agora? Que palavra que eu vou achar no meu vocabulário para ver se ele acha, se eu encontro ele. Não, irmão. É o maior prazer de Deus. Sabe, é o maior prazer. É quando alguém se coloca em oração diante dele. Tá? É quando alguém se coloca. Então, vem Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo de número 6, né? Ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte, é 6:6, né? Mateus, Evangelho, 6:6. Diz assim que Jesus, no ensinamento dessa oração, ele diz assim, quando orares, essas coisas, irmãos, para a gente é um pensamento, para eles na época, não. Para eles na época era algo muito complicado, tá? Um momento desse aqui. Então, ele diz assim, quando vocês orarem, está aqui, né? O irmão está aqui, né? Isso, 6:6, irmão, que bom, olha lá. Vamos ler, irmão, me ajudem aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Bom, eu vou ver ali que fica mais fácil para mim. Então, peraí, vamos lá, 1, 2, 3. Mas quando vocês...
Vá. Então, estão vendo? Então, a ideia que Jesus está passando, de que eles poderiam ter tido no momento que viram ele orar, é essa. É tirá-los de que a oração seja algo que o povo tenha que ver. Ah, não, vamos orar porque alguém tem que ver a gente orando. Sabe, não, então Jesus vem e diz isso daqui, ó. Entra no teu quarto, primeira coisa, mas quando você orar, primeiro passo é que Deus espera que nós sejamos pessoas que oram. Deus não espera que a gente ore quando, como diz o pastor carioca, quando o pau quebra nas costas. Oração não é para quando eu estou atolado numa situação e a gente fica assim, olha, eu vou orar porque, não, oração é para fazer parte da nossa vida de igreja, de tal forma que em qualquer momento da minha vida, Deus me veja orar na presença dEle. Pode tudo estar bem, mas Deus quer olhar e ver que a gente está orando. Então, quando Jesus diz assim, ó, mas quando você orar, faça o quê? Vá para seu quarto, feche a sua porta, ou seja, ó, Deus que vem em secreto, Ele está lá junto com você. Se você quer viver esse entusiasmo que eu estou aqui, e estão procurando quem é que está do meu lado, a ponto de eu estar orando desse jeito, eu quero falar para vocês que esse mesmo Deus vai estar lá junto de você. E Deus pode falar com a gente, meus irmãos, de 1001 formas, mas só tem uma forma de mim falar com Deus. Murmurando, né, pastor? A gente sai reclamando da vida, não, irmão, é orando. É orando. Então, lembre disso, que é o maior ensino que a gente pode ter. A vida cristã é uma sala de aula, que a gente foi matriculado no dia que a gente aceitou Cristo como Salvador. Foi feita uma matrícula, novo aluno, André Souza, é Souza, né? Santos, André Santos. Que dia que foi? Que dia? Que dia que foi a tua chegada na igreja? 15 de junho. 16 de agosto de 1981. Eu já estava com 16 anos de igreja. Entende? E o seu? Quando foi que você... E se você não é cristão e está aqui nessa noite, deixa Deus te matricular na aula dele aí. É uma matrícula que tem que ser feita, é você que tem que procurar, me matricule aí. Que a vida cristã é isso. Paulo diz assim no capítulo 15, versículo 4, aos Romanos, dizendo que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Entende? Então, é uma aula que a gente vai vivendo. E nesse pedido aqui, outra coisa interessante, é que a gente não vê ele falando, ensina a gente a fazer milagre aí. Ensina a gente como é que faz para ser feliz. Ensina a gente aí como é que vive uma vida, sabe, no sobrenatural. Eles tiveram a felicidade de dizer, ensina-nos a orar. Porque quem ora vai viver um céu aberto sobre a sua vida. Quem ora vai viver coisas extraordinárias do Deus Todo-Poderoso. Então Jeremias 33:3, ele diz assim, clamas a mim e responder-te-ei. Então quem ora, ele diz assim, você clama, eu tenho resposta e eu quero te falar mais. O que é Jeremias? Ele diz assim, ó, tem coisas grandiosas que elas só vão ser vistas através da oração. Então, quando a gente está numa sala de aula dessa, alguém dizendo, ensina-nos a orar, por que que não pediu? Ensina-me a fazer milagre, a ser uma pessoa feliz. Eles acertaram de cheio, irmão, ao professor. Diz, professor, ensina a gente como é que ora. Aí ele dá esse ensinamento, entra no teu quarto. O Deus que vem em secreto está lá. E tem recompensa para quem ora. E eu quero caminhar nisso daqui. Quem ora, vive as recompensas do céu de Deus. Tem coisas no céu, irmão, que vai acontecer na terra. Isso eu li uma certa vez do pastor José Hélio, uma frase que ele usa num dos seus livros. Ele diz assim, que tem coisa que só vai acontecer quando a gente orar.
enquanto a gente estiver de braço cruzado, não acontece nada. E eu li a história de um pastor que teve um arrebatamento, uma visão em espírito, que ele adentrou o céu, e o anjo começou a apresentar para ele algumas coisas, e ele estava vivendo uma história muito drástica no meio da igreja, e ele vai, o anjo caminhando com ele, e passou num lugar, tinha um galpão muito grande, e uma lona cobrindo lá alguma coisa, e ele foi embora com o anjo, e ele parou o anjo e disse, uma curiosidade, o que é aquilo ali? Porque no céu, um negócio coberto assim, e o anjo disse assim, sabe o que é aquilo? Aquilo é os bancos da tua igreja, que você estava precisando e não pediu, não orou, não incentivou a igreja a orar. Os bancos da minha igreja é verdade, a gente continua lá, vivendo uns perrengues terríveis, e eu tinha isso no coração, mas só tinha no coração, você não se propôs a orar. Aí ele disse, e daí? Ele falou, já está aqui para ir para você, mas o céu está esperando chegar o clamor por esses bancos. Ó, tem coisa, querido, que Deus vai fazer na sua vida e na minha. Tem coisa que já está no coração do Deus vivo. Sabe, pastor, quando é que vai acontecer? No dia que eu e você começar a orar. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vão ver quem ora, irmão, desfrutar da grandeza de Deus. Sabe, da grandeza de Deus. Não é uma oração, pastor, mas a gente ora todo dia, aquele pastor ali chega aqui, ou quem abre o culto, irmãos, vamos orar. Não é disso que a gente está falando, é uma matrícula. É uma matrícula que é feita ao professor Jesus. E a gente diz assim, me ensine a orar. Me ensine, porque eu quero orar. E a oração vai abrir céu, a oração vai trazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Um dia, irmãos, no capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim, né? Ó, os irmãos aqui são bons, hein, rapaz? Diz assim, ó. Vamos ler junto? Quer ler junto comigo aqui? Diz assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Pedro, então, mas por ele. Hein? A igreja que ora, irmão. Pedro está preso. Alguém disse assim, o que é que a gente vai fazer, irmão? Se tinha uma prisão que ninguém passasse nem na frente, essa história de drone aí que leva lá para dentro dos presídios, em Roma não ia acontecer nunca, se já tivesse drones aí. Alguém passar no muro da prisão e jogar aqui, quando o cara fizesse assim, irmão, já estava preso aqui. Só o Pedro estava preso lá, tinha 16 soldados com ele, gente. Entende? 16 soldados, por causa de religião, não é que o cara matou, não era aquele cara de alta periculosidade, não. Para eles era. Agora, olha como se prendia um preso desse grau. Mas a igreja olhou e disse assim, Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja disse assim, a gente não pode ir, mas a gente vai orar. Subiram lá para uma casa lá. E põe o próximo, irmão, por favor, por gentileza. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo estava lá, irmãos. Tudo certo. Dizendo, não tem como esse cara fugir daqui. E não tem, irmãos. Oração faz o impossível acontecer. A oração é para o impossível, irmão. Aquilo que você vai fazer, faça. Porque Deus nunca vai entrar nessa área daí. Agora, aquilo que saiu do teu controle e do meu controle, o céu vai fazer. O céu vai fazer. Uma determinação do Deus Todo-Poderoso, em resposta a uma oração, você vai ver o milagre acontecer. Nunca esqueça que oração não é passar um tempo de joelho
sabe, não é passar um tempo que a gente não tinha o que fazer, meu Deus, e agora, sabe, oração é uma fala com o Deus Todo-Poderoso, sabe, oração é aquilo que está no coração de Deus. Ele está dizendo, se você pedir, como está escrito lá nos Salmos, disse, pede-me e eu te darei, pede-me, falando lá acerca de almas, ele diz, pede o mundo que eu vou te dar. E o filho pediu, e o mundo caiu aos pés do Filho de Deus. Oh, em todo lugar do mundo, Jesus é adorado. É um pedido que brotou no seu coração. Ele disse lá no São João 17, ele disse assim, Pai, eram do mundo, mas tu me deste. Tu me deste. Então Deus tem grandes coisas para fazer. Não abra mão da sua família. Não abra mão. Ore, ore. Está orando, pastor? Continue orando, porque vem céu aberto sobre a vida de quem ora aí. Então, está lá, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Tiago já tinha já tinha ido. Tiago foi morto. Não teve oração que deu jeito na vida do Tiago. Projeto, plano de Deus, plano de Deus. E não pense naquele dia, pastor, mas por quê? Irmão, projeto de Deus não tem quem desfaça dele, disse Jó, 42:2. E o projeto de Deus era esse, Tiago já tinha ido. Pedro está preso. Aí diz lá, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, porque ele entendia o projeto, ele entendia o plano. E quem entende o plano sabe que Deus, se Ele quiser permitir, Ele vai deixar acontecer. Vai nos dar graça para passar pelo processo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar em desespero, meu Deus, não. Quem ora e conhece o Deus que responde a oração, vai dormir e vai dormir em paz, tranquilo. Está ele dormindo. Como é que ele está dormindo? Entre dois soldados, irmão. É os dois que se algemaram lá, ele está preso lá. Entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Próximo, irmão, isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus, não dá, irmãos? Dá para a gente descansar a alma e o coração e sair daqui certo. Vou orar, porque o milagre está vindo aí. Está dormindo. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Nunca tinham visto aquilo. Brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Psst. Acorda aí, meu filho. Acorda aí. E o acordou. Depressa. Levanta-te. Fique de pé. Mas estou algemado. Fique de pé. Disse ele então, quando ele disse isso, as algemas caíram dos punhos. Pedro é aquele homem, irmãos, que a gente vê ele orando, pleno meio-dia, né? Quando recebeu a visão do lençol. Pedro está sempre envolvido na oração, agora está lá preso. Não era projeto de Deus de permitir a morte dele naquele momento. Ele ia pastorear a igreja de Cristo. Ele ia pastorear, irmão, ele ia ser pastor. E o que acontece? Quando ele se olha lá, preso aos soldados, o anjo, levanta aí. Quando o anjo falou, as algemas se abrem. Levanta, fica de pé. O soldado está dormindo. Que presepada, né, não, pastor André? Que coisa de doido. Irmão, o diabo deve ter... Eu não sei o que é que o diabo faz mais. A Bíblia fala um montão de coisa dele. Mas tudo que ele pôde fazer, ele fez naquele dia, irmão.
as algemas se abriram. Levanta, Pedro fica de pé. Pode pôr o próximo, por gentileza. Vamos lá. 1, 2, 3. Pega o que é seu, não deixe nada aqui não. Aqui está sob controle do céu. Aqui não tem nada em desespero. A gente não está aqui, sabe, uma família que ora, viver em desespero. Meu Deus, meu Deus. Não pega o que é teu, põe a tua chinela, põe a tua capa. E vamos lá. E olha que coisa linda. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa. Agora tem uma coisa, se apresse não. Não venha correr aqui, visto, já viu quando a gente está saindo correndo, pôr no cinto, pôr no calça e vai aquela agonia toda, onde, calma. O céu está controlando a história e a situação. Aí, ele diz, agora você faz o seguinte, ó, eu estou indo, vem me seguindo. Pode vir, vem caminhando comigo. Pode pôr o próximo, irmão, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. E saindo Pedro, estou tendo uma visão. Estou tendo uma visão. Um dia, irmãos, eu me lembro, eu não sou muito de estar, sabe, assim, sobrenatural. Eu acredito que acontece e a gente vive, irmão. A gente está vivo por causa disso. Sabe? Mas eu me lembro de um dia que a gente estava numa situação muito drástica mesmo, em uma angústia. Pense num dia angustiado aquele. Dia angustiado. Eu me lembro que o sono não vinha, de repente eu peguei o sono e dormi muito pouco, pastor André. Né? Muito pouco. Aí eu me levantei e digo, eu vou orar. Me veio aquele desejo e eu fui orar. Fui para a sala, dobrei o joelho e estou lá, irmão. Igual Ana, sabe? Os lábios. E a mente, Deus, tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia. Irmão, daqui a pouco a sala foi tomada por um ambiente celestial. Sabe? Ambiente do céu. Sabe? Aí começou palavras de oração. E daqui a pouco, literalmente, eu vi, pastor André, quando uma mão se colocou por cima do meu ombro assim. E eu estou de joelhos. E dava, a porta do quarto tinha ficado aberta. Eu digo, puxa, que bom, a Judite veio orar comigo. E me veio aquela coisa, eram umas 3 horas da manhã. Falou, olhe para o quarto. Quando eu olhei, irmão, ela estava dormindo, sabe, em berço esplêndido, sabe, e me veio aquela voz mansa e suave. Eu estou aqui. Pode chorar, pode falar, que eu estou aqui. E a partir de hoje está mudando tudo a história. Então lembre disso. É isso que Pedro está vivendo e isso serve para mim e para você. Ainda que você esteja com a alma angustiada, a oração me leva a viver essas histórias diante de Deus. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Próximo. Vamos lá. 1, 2, 3. Passaram. Está me seguindo? Estou. Pedro está dizendo, eu estou tendo uma visão. Até então não caiu a realidade de que tudo aquilo estava acontecendo. Aí passaram a primeira e a segunda guarda. Além dos dois, mais 2 grupos faziam presente lá. E o anjo na frente, e eles passando no meio de guarda. Ó. E os guarda, tá nem aí. Ó, caminhando. Aí vão passando e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Se abriram. Pedro, quando olha, vê portãozão assim, mas cadê o guarda? Aqui está com a chave desse negócio. É ele quem abre porta.
É Ele quem tem todos os mistérios que estão fechados diante de nós. Ele disse, olha, eu vou tirar os ferrolhos das portas, para que, lá no Isaías 45, 100 anos antes de um rei nascer, ele disse assim, eu vou abrir portas para ele, é Ele quem faz isso. E ele viu os portões se abrir, e veio Pedro com o anjo, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo disse, agora é com você. Você está livre. Lá ninguém podia ir, o céu pode. Aonde você não pode ir, o céu pode. O que você não pode mais fazer por sua família, não entregue nas mãos do diabo, o céu pode fazer. Você está desempregado há quanto tempo? Pastor, eu estou de um jeito que ore nessa noite, porque Deus tem portas abertas para mim e para você. Nunca esqueça disso. Quem ora, desfruta dessa segurança da parte de Deus. A gente tem uma história, e o Pedro aqui, ele vai para a casa onde ele sabia, tem gente orando lá. Aí você sabe da história, né? Esse daqui eu não vou ler. Ele vai lá e bate lá, vem uma moça lá, e estão em oração, e a moça vem e olha, e muito alegre, e volta de novo, e vai lá e fala, o Pedro está ali fora. Você é doida, menina. Você perdeu o juízo. O Pedro está preso à cadeia aí, ninguém penetra lá não, menina. E a moça vai de novo, o Pedro está ali fora, está batendo. O camarada olha e diz, não, o anjo dele deve ter vindo por aqui, dar uma passeada, ele deve estar lá agora preso, dormindo, está na prisão, então isso aí é o anjo dele que está por aí. Aí a menina foi de novo e disse, não é não, é o Pedro que está lá fora. Eles disseram, vamos lá ver. Quando viram, era o Pedro dizendo, abre esse negócio, deixa eu entrar aí, deixa eu participar desse negócio aí. Então lembre disso, o céu vai estar sempre, não é a disposição minha e sua, que às vezes a gente quer, sabe, que Deus esteja à disposição da gente, para a gente fazer dele um menininho de recado. Vai para cá, vai para lá. Ele é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas. Tá? No livro do profeta Isaías, a gente tem uma história de um homem que mandou um recado. Tá? O Senaqueribe, rei da Síria, mandou um recado para o rei Ezequias, que estava reinando em Judá naqueles dias. E falou para ele, olha, você para de enganar esse pessoal. Você está enganando o povo, dizendo que a gente não vai penetrar em Judá, e como é que vai ser? E o rei, ele chega, recebe uma carta, e ele fica agoniado. Essa aqui também eu quero ler com você. Olha que coisa interessante aí, ó. É no capítulo 37 do livro do profeta Isaías. Capítulo de número 37, versículo 10. Diz assim, olha aí, ó, Isaías 37, 10. Vamos lá, vamos ler? Juntos? 1, 2, 3. Digam. Estão vendo? Isso é uma carta, irmão. É aquelas coisas que a gente pega na mão e entra em desespero, irmão. Eu não sei se tem aqui nessa noite, nesse grupo aqui, se você tem um diagnóstico na sua mão, sabe? Aquilo que a gente acabou de ouvir, não é combinação não. Não é combinação. Está aqui de quem pegou um diagnóstico um dia, tuberculose, né? Entende? Irmão, pode ser o diagnóstico que for, o céu continua cuidando das nossas vidas. Então o rei lá, ele manda a carta e chega a carta diante do rei Ezequias. E diz, rapaz, não faz isso, você está enganando, o seu Deus está enganando esse povo. É que você diz que vocês vão vencer, e ele começa a dar lá uma série de nações que eles venceram. Eles venceram. E era verdade, não era mentira não. Eles chegaram e eles disseram, como é que vocês fazem isso, enganam o povo? Aí no versículo de número, é o mesmo 37 aí, no versículo de número 14, irmão. Põe o 14 para mim, por gentileza. Vamos lá? Junto, 1, 2, 3.
Estão vendo? É ter certeza, Deus está nesse lugar, irmão, templo. Deus, a gente fala com Ele em casa, a gente fala com Ele. Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores vão achar o Pai. Que a mulher disse, aonde que é agora? É naquele monte ou é naquele? Jesus disse, não, o Pai está procurando adoradores. Mas, irmão, se tem uma coisa que Deus é compromissada, é com esse lugar chamado templo. A gente não está aqui, irmão, porque não tem outro lugar. Pastor, por que é que a gente não faz na rua? Podia até fazer, é um culto ao ar livre. Mas aqui nesse lugar, eu tenho que entender que Deus, na hora de culto, quando Ele não me encontrar aqui, não pense que Ele vai lá na minha casa. É hora de culto, é hora de eu estar lá diante de Deus. Então o que é que o rei Ezequias faz? Ele pega a carta, vai para o templo, e Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo. O templo. O templo é o lugar onde gente se reúne para orar e falar com Deus. O templo é o lugar onde eu posso chegar desanimado e Deus tem uma palavra para mudar a minha história de vida. Ele vai lá e ele abre lá a carta e fala com o Senhor. E o próximo, irmão, por gentileza. Olha como diz aí, ó. Ele não foi lá para murmurar, ele foi lá para orar. Agora, olha, porque muitas das nossas orações, irmãos, são impedidas. Pode pôr o próximo. Como é que ele orou? Ele abriu a carta, está lá a carta, e ele não chega agora com aquela ideia de murmúrio, sabe, de lamúria. Leia com voz alta, fale isso para a sua alma nessa noite. Chegue em casa com esse tipo de oração. Cuidado para o céu só não estar ouvindo da gente murmúrio, sabe, murmuração. A gente não ora, a gente reclama. Mas ele chegou lá, pôs a carta e a gente leu. E orou o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Oh, adore a Ele. Como é que eu vou orar? Ainda que o problema esteja aí, a dificuldade esteja aí. Ainda que eu esteja com a alma angustiada. Se eu começar a reclamar, eu reclamo, não é oração. E como que é, pastor? O princípio da minha oração. Não, irmão, eu vou ensinar vocês. Chegam aí e vai falando o que vocês querem da vida. O Ezequias, irmãos, está com um problemão. Mas ele chega lá e começou a orar dizendo, Senhor dos exércitos, o Senhor comanda tudo, tudo é com o Senhor. Os exércitos de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Aconteça o que acontecer nas nações, é o Senhor. A gente tem orado e deve orar. Está lá a Ucrânia lá vivendo o seu momento, mas só Deus sabe o porquê, gente. Só Deus sabe o porquê. A gente, sabe, eu estava ensinando esses dias, falando, irmão, no vocabulário de Deus não existe a palavra coitado, não existe. Não existe isso. A gente pode passar por uma situação drástica, até por um momento, até por um bom momento. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, irmão, o Deus da noite, aquilo que está me dando problema à noite, aguardo o amanhecer de Deus, porque vem uma mudança de Deus para as nossas vidas. A noite vai passar, eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos, mas vai raiar um amanhecer ensolarado na minha e na sua vida. Então, o que é que eu tenho que reconhecer? Que ainda que eu esteja com problema, mas a minha oração vai mudar a história. Quando? Quando a gente sabe orar. Ensina-nos a orar. E aqui está um grande ensinamento. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor dos exércitos, ó, e só tu és Deus. Eu estou aqui com um problemão. Então põe aí para mim, querido, por favor. Põe aí põe o próximo. Deixa eu rapidinho aqui caminhar aqui. Isso, o próximo. Vamos lá, 1, 2, 3. E abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar a Deus vivo.
coisa tremenda, não é não? Senaqueribe está lá, ameaçou, disse, vocês estão pensando que vocês estão sendo enganados. O que é que ele faz? Ele vai orar. Ele diz, Senhor, olha, não tem outro Deus como o Senhor. Só se o Senhor permitir. Agora, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. É verdade o que esse homem está dizendo. Esse homem não está mentindo. Todos os reinos foram derrotados por eles. Irmão, ele estava arrebentando. Olha o que diz aí, o capítulo 37. Põe aí o 26, irmão, por favor. 26. Olha aí, ó. Olha que coisa interessante. Vamos lá, 1, 2, 3. Você não soube. Próximo. Por isso. Vinte e oito. Estão vendo? Quem está falando agora é Deus com o Senaqueribe. Ô, Senaqueribe, vem aqui, vamos bater uma conversinha aqui, ó. Senaqueribe, olha, lembre disso. Você ganhou todas essas nações, elas se tornaram como nada diante do Senhor, porque isso era um projeto meu. Deus, irmãos, nunca erra, nunca erra. Ore pelas nações, isso é um dever nosso, a Bíblia manda. Ore. Agora tem coisa, querido, que está acontecendo, que é o mover do céu. Então ele diz assim a Senaqueribe, ele diz, olha, escuta aqui, você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Se você, Senaqueribe, ganhou de todo mundo, você devia saber, isso não é coisa sua não, rapaz. Isso é eu que peguei você para punir nações. Fui eu que fiz isso. E outra coisa, eu sei aonde você está hoje, olha a grandeza que você acha que é com a tua mão, que você está fazendo tudo isso. Agora, você está pensando o quê? Está pensando que agora você vai... Então isso aqui é uma fala de Deus para com Senaqueribe. Porque para com o Ezequias é o que ficou registrado no versículo de número 21. 21, olha o que ele disse primeiro ao Ezequias, nesse capítulo, versículo 21. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... rei da Síria. Irmãos, o Isaías é o profeta que trabalha ao lado no reinado do Ezequias. E o Isaías não viu quando o Ezequias sobe no templo, gente. Ele não viu. É aquela oração retida que ninguém está vendo. Agora o Isaías está lá na sua ação profética do dia a dia. Aí Deus pega ele e diz, vai lá e fala com Ezequias. Meu filho, fala o quê? Ele diz, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a tua oração. O momento que você trouxe essa carta diante de mim, falando de Senaqueribe, eu ouvi a tua oração. E fique em paz, que eu vou trabalhar isso daí. Então, da mesma forma que a gente vê um anjo sendo deslocado para ir lá aonde está Pedro preso, e abrir cadeias, abrir algema, a gente olha nesse lugar também, e vê um homem orando, e Deus dizendo, olha, eu ouvi o que você trouxe diante de mim. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem levado o seu Senaqueribe, aquilo que perturba a sua vida aonde? Todo mundo sabe, mas o céu ainda não soube. O céu precisa saber em oração o que é que está perturbando a minha e a sua vida. O céu precisa saber o que está perturbando. Dê um nome ao céu, porque o céu vai agir sobre o nosso Senaqueribe. O senhor está vendo, Senaqueribe, ele ganhou tudo aí. Aí Deus fala com o Senaqueribe, escuta, você está pensando que é você? Não. Agora, outra resposta de Deus, olha aí que coisa interessante. 33, versículo 33. Vamos lá? 1, 2, 3.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha, olha, Ezequias, deixa eu falar uma coisa. Tem aqui uma oração sua aqui no céu. É o que João viu lá no Apocalipse, quando ele vai passando de céu adentro, ele olha e vê uma taça. E ele pergunta para o anjo, porque, irmão, o céu deve ser um lugar de curiosidade para a gente. A gente vai passar a eternidade perguntando. Que os camaradas que foram lá, irmão, tiveram uma grande satisfação. E uma delas é essa. O João pergunta, o que é isso aqui? O anjo diz, sabe, João, aí dentro tem umas coisas preciosas, rapaz. O que é? Tem ouro? Não, João. Tem o quê? Ele falou, João, aqui estão as orações dos santos. Sabe, João, aquilo que é feito lá na terra, não fica aqui. Aqui não é um lugar que pega o currículo da pessoa, quando ele dá as costas, se joga. Está aqui, João, diante do trono do Todo-Poderoso. Por que ele não responde tudo de uma vez? Que ele não faz isso para o bem da gente. Mas tem dia que ele chegou a hora, e ele diz, eu vou decidir isso daqui. E ele decide. Então ele chega e diz assim, sabe, Ezequias, tem uma oração aqui, e deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, Ezequias, fica tranquilo. Esses camaradas não vão lançar uma flecha com direção a Judá. Não vai ter um arqueiro desse que vai entesourar a flecha e vai lançar. Aí você vai ver agora aí o porquê, para a gente terminar e orar. O 34, irmão, por favor, vamos lá. 1, 2, 3. 35, vamos lá? Próximo. Hein? O céu está de olho ou não está? Está de olho, irmão. O céu está de olho. Ore dentro daquela casa. Que o céu não encontre dentro da minha casa gente que murmura, gente. Que o céu não encontre dentro da minha igreja, dentro dessa igreja, gente que, sabe, só sabe reclamar da vida. Que o céu encontre gente que ora. Porque vem resposta do céu para as nossas vidas. Por aí, logo, logo, tem resposta de Deus para as nossas vidas. Ó, Ezequias, não vai uma lança, uma flecha, não vai ser lançada. Como é que o senhor vai fazer isso? O anjo, irmão, chegou lá daqueles dias que eles estavam acampados, sabe, se preparando, eles se acampavam distante da cidade, fazia todos os projetos, igual o 11 de setembro lá. Dizem que os terroristas estiveram dentro dos botecos nos Estados Unidos, tomando seu refrigerante, seu cafezinho. E bolando, irmão, como é que vão fazer? Ninguém sabia disso. E está lá. Então, o que é que os exércitos faziam? Eles ficavam ao redor vendo como é que vai fazer a melhor parte, como é que faz para entrar, se é por ali, aonde é que a gente vai bater para derrubar. E tudo está estudado. Tudo do diabo contra mim e a tua vida está esquematizado, irmão. É que diariamente Deus desfaz daquilo que está no coração de Satanás. Sabe, não pense que você está aqui porque o diabo dormiu e disse, não, deixa lá. A gente está aqui porque Deus tem guardado as nossas vidas. Sua família está de pé porque Deus está guardando a sua casa e a sua família. Você está aqui, você congrega, irmão, não é porque o diabo perdeu, sabe? É porque Deus é o vencedor. Deus é o vencedor. Então está tudo esquematizado. E alguém, quando chegava ao redor dos muros da cidade, onde se dava certo para as flechas chegar lá dentro, primeiro alcançar os vigias. Aí eles davam mais um passo, eles vinham vindo. E eles arrodeavam os muros e todo mundo entesourava, já viu nos filmes, né? Tesourava um arco aqui. E eles estão lá, mas a palavra é nem uma flecha
vai ser lançada. O livro do profeta Isaías diz: vindo o inimigo contra a nossa vida, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. E nós somos guardados, o escudo de Deus está aí. A gente não vê, mas diariamente é flechas malignas caindo. Porque Deus tem guardado o seu povo. Aí Deus disse: não vai, nenhuma flecha vai ser lançada. Aí o que é que acontece? Está lá eles, irmão. Aí um dia, quando eles davam esse espaço de chegar e mudando suas estratégias, caminhando para mais perto, o anjo apareceu, irmão. 185 mil soldados caíram mortos. E eu quero acreditar que não foi espadada não, sabe? Matando gente. Não, irmão. Eu acredito muito no infarto nesse negócio aqui, porque a vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Sabe, um soprar de Deus, veias que bomba sangue, acabou. Sabe, eu vi esses dias um médico de coração, um cardiologista falando, a gente tem uma válvulazinha aqui dentro, gente, todo ser humano, ela abre de hora em hora, ela dá um pingo de sangue para lubrificar uma das partes aqui do cérebro. E ele estava explicando isso, era uma reunião de pastores, ele disse, de uma hora ela abre sozinha, dá o pingo que tem que dar. Se ela não der, vai dar problema no cérebro. E se ela der 2 pingos, vai dar problema no cérebro. Ele falou, só Deus pode fazer isso. Sabe, porque Ele é o Senhor. Então o que é que acontece? Ela abriu, pingou, fez o trabalho. Daqui uma hora de novo. E a torneirinha não está na sua mão, está no céu. E se Deus fechar, acabou. Aí levanta todo mundo e vai lá olhar como é que ele está, as estratégias inimigas, aonde é que eles já estão, será que já estão com arco? Mas existia uma palavra, nenhuma flecha vai ser lançada contra a tua vida. Aí o que é que eles olham? Quando chega lá, era corpos mortos, para todo lado, no arraial dos assírios. E a Bíblia diz para mim e para você, eles não viram, eles podem não ter visto, se foi infarto, algum problema de saúde que Deus fez lá e acabou com 185 mil naquela noite. Mas para a gente ficou registrado, o anjo do Senhor passou lá e deu jeito. Os teus inimigos estão sobre a mira de Deus. Eu tenho um livro que é chamado Sobre a Mira do Inferno, mas sobre a proteção de Deus. E aonde estão as nossas vidas. E o que acontece? Eles olharam e acabou, irmão. Aí o próximo versículo, pode pôr, irmão, por favor. Então lembre, tá? Levantou o acampamento, partiu para a sua terra. O 36, né? É isso, o 36, né? Nós lemos. Põe aí o 37, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Está seguro, né? Camarada que afrontou Deus e o povo de Deus está seguro. Voltou, foi embora. Lá ficou. Pode pôr o próximo, por favor. Vamos lá? Certo dia. Seus filhos. Olha uns nomes aí, ó, para quem quer ser mãe aí, ó. Uns nomes bonitos, não é não? Nisrod. Olha que coisa interessante. Ele chega lá. Ele se viu seguro, morreu todo mundo. Porque Deus não acabou com esse camarada no meio dos outros. Ele afrontou o Deus vivo. Ele afrontou o Deus vivo. Ele disse, olha, não tem Deus que livre vocês da minha mão. O que é que ele faz? Depois que ele se viu perdido, ele disse, não, eu vou ter que ir embora daqui. Porque a questão é essa, meu Deus, por que Deus não matou ele, não infartou ele, ou se foi por espada, o anjo não acertou esse camarada também? Não, irmão, ele pega o rumo de casa e vai embora e ficou lá. Aí certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque,
é lá que Deus vai derrubar quem afrontou ele. Deus está mostrando, não existe Deus como eu. Não existe Deus como eu. Você está pensando o que eu falei para você, você foi vencedor porque fui eu que fiz de você um vencedor. Nunca se esqueça disso. Se a gente está vivendo bem, glórias e honras ao nome do Senhor, nosso Deus. Aí o que é que ele faz? Ele chega, aí tem lá o dia que ele vai adorar. E ele chega lá diante do seu Deus. E os seus filhos, o mata lá diante da adoração ao seu Deus. Deus está dizendo, ó, ninguém, é o que disse o profeta Isaías, ninguém pode ser semelhante a mim. Sou eu que sou Deus de eternidade a eternidade. É Ele que pode abrir porta para você nessa noite. É Ele que pode nessa noite colocar uma palavra de ânimo na tua e na minha vida, dizendo, não tem nada morto diante de mim. Jesus, quando chegou lá diante do Lázaro, ele disse assim, eu estou orando para que todos saibam que tu me ouves. Aí Jesus está falando lá numa autoridade a mais do que homem. Está dizendo, se eu quisesse agora, na autoridade de Deus, falar para Lázaro, dizer, Lázaro, vem para fora. Eu provaria para todo mundo que eu sou Deus, igual ao Senhor. Mas está escrito lá, Paulo disse aos Filipenses, dizendo o seguinte, que ele não se igualou a Deus, se despiu da sua glória. E quem ora é ser humano, irmão. Quem ora é quem descobriu que não consegue fazer nada. Quem ora, irmãos, é gente que olha para a alma e diz assim, se não for um milagre de Deus, olhe agora para essa situação aí, seja família, seja emprego, seja saúde, seja o que for, olhe agora para essa situação e que chegue uma palavra de oração diante de Deus na noite desse dia. Seja pela sua cidade, o nosso país, seja o que for, que nessa noite orações cheguem diante de Deus, saindo aqui desse lugar. Que da sua casa você seja visto como alguém que tem uma conversa com o Pai Celestial, porque aprendeu na aula com Jesus. Porque você disse, ensina-me a orar. Não é a murmurar, não é a reclamar. São pessoas que aprenderam a orar. E o Senaqueribe, irmão, naquele dia, ele descobriu, meu Deus, mas foi tarde demais. Meu Deus não pôde fazer nada por mim. Onde eu vim ser morto? Antes eu tivesse sido lá. Mas Deus segurou, poupou, e ele foi morto diante da estátua do seu Deus, da adoração do seu Deus. E quem ora e vive a adoração diante do Deus Todo-Poderoso, você vai sair com vida diante dele. Você vai sair para viver as honrarias de Deus. É o que Jesus disse, fecha teu quarto, fecha a tua porta, porque o Pai que vem em secreto, ele vai recompensar. O diabo, o inferno vai ver que você está sendo recompensado pelo momento que você viveu diante de Deus. No mínimo, se não acontecer nada de sobrenatural, quem ora tem uma vida alegre, uma vida feliz. Não é gente cabisbaixo, gente murmurador, não é gente que vive por aí reclamando de tudo. No mínimo, quem ora vive um fervor aqui dentro do coração. Por quê? Porque, já mudou a história, não, pode não ter mudado. Mas eu falei com o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a história da minha vida. Posso fazer uma oração, pastor, antes de passar para o senhor? Eu queria lhe convidar a estar orando com você. Que nessa noite, olhe para a situação. Olhe para a situação. E não entregue. Não deixe o diabo ouvir da tua boca que não dá. Não dá. Eu falo tanto que esse menino. Não dá. O meu casamento não dá. Deixa o inferno ouvir que dá, porque a gente está diante do Deus que responde oração. A gente está diante do Deus, sabe, que Ele abre porta, Ele abre os portões, Ele dá vida, Ele traz da sepultura de volta. Então não diga, morreu, acabou. Olha, que essa situação seja tocada na noite desse dia por uma palavra de oração, em resposta à oração. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno,
Ensina-nos a orar cada dia. Como é fácil estar falando, mas chega a hora, Senhor, que a gente vai ter que acreditar, vai ter que orar. E eu quero na noite desse dia trazer diante do Senhor esse momento. Que a aula com o Senhor Jesus, o professor Jesus, Senhor, seja algo não apenas para a vida dos discípulos, mas que seja algo para as nossas vidas, dentro daquilo que somos ensinados no dia a dia na Tua palavra. Ensina-nos a orar. Naquela hora que a gente olha, meu Pai Celeste, e parece, Senhor, que não tem mais jeito, tem coisa que vai ser só através da oração. Tem coisa, meu Deus, que não vai ser mais o conversar, não vai ser mais o tocar, saiu da esfera humana, Senhor, e nós estamos quase a dizer que está perdido, mas nessa noite nós oramos. Nós oramos nessa noite, Senhor. Nós colocamos diante de Ti. Existia um grupo de irmãos de uma igreja orando, e Pedro estava num lugar aonde ninguém podia penetrar, Pai. Mas a oração, o Senhor disponibilizou um anjo e ele foi lá. Portas se abriram, portões se abriram, algemas caíram. Nós oramos, Senhor, pelas vidas que estão algemadas na noite desse dia. Nós oramos por nossas casas, nós oramos por nossos filhos, netos, casamento. Deus, assim como Senaqueribe, ameaçando o Senhor com palavras. Quantas vezes nós ouvimos palavras de desânimo sobre a nossa vida, ministério, a nossa casa, a família. Mas nós queremos trazer o nosso Senaqueribe diante de Ti, na noite desse dia, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por essa igreja, a vida do Teu Filho. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, o pastor André, sua esposa, sua filha, seus filhos. Toca agora, Senhor, toca agora naqueles corações, toca agora naquelas vidas. Deus, é no nome de Jesus, Deus. Olha casamentos que estão sendo ameaçados nessa noite, aqui nesse lugar. Se há alguém desempregado, abre portas. Se há diagnóstico que chegou nas mãos e é amedrontador, Deus, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos para a glória do Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.